Olá, você que está assistindo esse vídeo, espero que esteja tudo muito bem com você. Eu sou o professor Denis e trago hoje uma dica sobre Excel, sobre tabela dinâmica no Excel. Nós vamos construir um dashboard bem interessante aqui agora. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. E também, você que já é inscrito, qualquer um de vocês, deixe também aí dicas para a gravação de novos vídeos. Vamos para a tela do computador para esse exercício. Bom, aqui nós temos um banco de dados, uma base de dados de vendas. Então nós temos o número, data, cliente, região, produto e assim por diante. Aqui a quantidade vendida, o preço de custo desse produto, o total do custo, aqui é venda e assim por diante. Então nós temos esses dados aqui que foram dados que são dados fictícios, mas são dados que vão ser interessantes para a gente fazer esse exercício. E o objetivo é construir um dashboard semelhante a isso aqui, ó. Vejam que aqui a gente tem o resumo das vendas por produto, o produto, a soma da quantidade, o total de venda e a margem, um gráfico de bolhas e aqui em cima os botões de segmentação de dados, onde você consegue criar os filtros. Você pode clicar, ele vai fazendo os filtros aqui. Então é bem interessante. Vamos lá então construir um outro dashboard aqui um pouco mais simples, mas vamos construir. Primeiro, temos que selecionar os dados aqui. Depois de selecionar os dados aqui, nós vamos começar de novo. Já estão selecionados os dados aqui, Então vamos lá, inserir, tabela dinâmica, da tabela do intervalo, no caso aqui é um intervalo que nós selecionamos. Ele vai aparecer aqui o intervalo que foi selecionado e pergunta onde nós vamos construir então a nossa tabela dinâmica. No caso vai ser uma nova planilha, ok. Vai aparecer uma planilha em branco aqui, para a gente começar a fazer as nossas configurações. Eu gosto sempre de clicar aqui em exibir e tirar essas linhas aqui, ó. Essas linhas de grade, deixar sem elas, para ficar mais limpo, E a tabela dinâmica vai aparecer aqui os dados. Os nossos dados de resumo vão aparecer aqui. Muito bem. E para configurar aqui do lado direito, nós temos as colunas, que são os campos, número, data. Então, isso aqui são aquelas mesmas colunas que estão lá, que apareceram aqui, mas que estão lá no nosso banco de dados. E aqui nós temos 4 quadrantes, que é o filtros, colunas, linhas e valores. Quando você pega uma informação, por exemplo, e arrasta aqui para a linha, vai aparecer aqui no formato de linha, uma abaixo da outra. Veja bem, uma abaixo da outra, a informação aqui com o nome do cliente. Se você arrasta outra informação para coluna, por exemplo, região, aqui no caso eu aconselho que na coluna sejam informações que tenham menos ocorrências, por exemplo, região, que eu sei que tem pouca ocorrência, que não vai gerar muitas colunas, vou arrastar aqui para colunas. Então você tem aqui o cliente na linha e as regiões aqui nas colunas, E agora a gente vai vir aqui agora e colocar o que a gente quer aqui, somar aqui. Poderia ser, por exemplo, o total de venda. Então eu já tenho aqui por cliente e por região o total de venda. Aí você pode formatar, você pode vir e formatar aqui, configurações do campo. Aqui tem as opções, se você quer somar, contar. Nesse caso aqui a gente vai somar mesmo. E vamos fazer uma formatação aqui, que vai ser número, usar separador de milhar, para ficar uma formatação melhor. Ok, já vai aparecer aqui a formatação dos nossos números. Então isso aqui já é uma tabela dinâmica
onde nós fizemos aqui a configuração de linha, de coluna e valores. Poderiam acrescentar novos campos também. A gente poderia criar outras opções aqui. Vamos modificar aqui, por exemplo, no lugar do cliente, produto. Então eu tenho produto e o faturamento por região. Ou a gente colocaria também o cliente aqui acima do produto. Então eu tenho o cliente, abaixo de cada cliente os produtos e o somatório então de faturamento de cada produto aqui no caso. Vou deixar assim só com o cliente mesmo. Muito bem, agora eu vou inserir algumas linhas aqui. Inserir algumas linhas para poder, aqui em cima nós vamos criar os botões de filtros. Como a gente faz isso? Esses campos aqui também, ó, com o botão direito, tem a opção ocultar lista de campos, botão direito, mostrar lista de campos quando você não estiver exibindo eles. Vamos lá então para colocar aqui a segmentação de dados. Seleciona qualquer parte da tabela dinâmica e agora nós vamos vir aqui em aqui design, aliás, análise da tabela dinâmica, inserir segmentação de dados e vamos colocar aqui região, estado, ok? Aí você pode configurar essa segmentação de dados. Aqui, por exemplo, posso aumentar o número de colunas. Ó. Então a gente pode aumentar o número de colunas, dimensionar ela. Aqui também a mesma coisa, vou colocar 2 colunas e colocar mais larga aqui. E deixar aqui em cima os nossos botões de filtro. A gente poderia inserir filtros aqui também, aqui ó, nesse quadrante filtros, um campo de filtros. Mas eu prefiro usar a segmentação de dados. Então, quando a gente inserir mais uma linha aqui, para ficar mais organizado, né? Isso. Quando a gente clica aqui, ó, Sudeste, ele vai trazer só o Sudeste. Sudeste, Minas Gerais, ele vai fazer o filtro aqui. Então, muito prático, muito interessante essa segmentação de dados. E a gente poderia também inserir um gráfico, né? Até colocar aqui mais simples, por exemplo, ao invés de usar coluna, eu deixar sem coluna, deixar só o faturamento. Vamos inserir aqui um gráfico de pizza. Seleciona, inserir, gráfico, usar esse gráfico de pizza aqui, esse aqui 2D mesmo, ok? Costumo tirar esses botões aqui do gráfico, desse gráfico dinâmico, ocultar botões, deixar ele mais simples. E aqui nós conseguimos então, à medida que for fazendo os filtros, ele vai mudando aqui embaixo o gráfico. Então, é isso. Nós fizemos aqui um dashboard simples, mas dá para fazer coisas mais elaboradas. Tem muito recurso aqui. Mas é mais para mostrar para vocês esse recurso de tabela dinâmica e esse aqui em cima da segmentação de dados. Inclusive, essa segmentação de dados poderia estar associada a mais de uma tabela dinâmica. Vamos supor que a gente tivesse aqui uma outra tabela dinâmica com outra visão. Vou copiar aqui e colar aqui do lado. Então, esse aqui seria por cliente, né? E a gente teria uma outra tabela dinâmica aqui. E essa tabela dinâmica, essa segunda tabela dinâmica, vamos colocar a configuração dela um pouco diferente. Vamos deixar aqui, ao invés de cliente,
produto. Então nós temos aí, ó, duas tabelas dinâmicas e a segmentação de dados aqui, ó, faz o filtro para ambas as tabelas dinâmicas. Poderia inserir gráfico também relacionado a essa outra tabela dinâmica aqui. A gente poderia inserir um outro gráfico, né? Então, assim, dá para fazer muita coisa interessante. Espero que você tenha gostado dessa dica, desse vídeo aqui. E até mais, né? Lembrando, se você precisar também, eu sou professor de aulas particulares, pode entrar em contato, pode trazer a sua dúvida, pode trazer o seu problema que a gente resolve juntos. Até mais. Um abraço.